Autoridades, investir em imóveis que geram renda de aluguel é uma forma bem bacana de aplicar os seus recursos aqui nos Estados Unidos. O que a gente chama de multifamily são imóveis como esse aqui. A gente está em Deerfield Beach, aqui no sul da Flórida, próximo a Fort Lauderdale. E esse apartamento aqui, esse prédio aqui, ele tem 20 apartamentos. E ele pode ser uma boa opção de investimento. O preço desse imóvel aqui, e eu não saí do carro porque essa área particular eu não posso estacionar aqui, que eles podem chamar a polícia, mas o preço desse imóvel ali hoje tá 2.700.000 tá? Ele tá numa região bem boa. Aqui na frente da onde eu tô já é a Biscayne, a US 1, que é a rodovia principal aqui. Então aqui do lado tem uma academia, tem um negócio de spa, tem restaurante, tem uma igreja logo ali. E essa aqui é a US 1. Eu tô falando Biscayne porque lá em Miami ela se chama Biscayne, mas essa US 1 aqui em Deerfield Beach. E esse imóvel tá justamente nessa rua. Ali a gente tem uma loja de mergulho. Desse outro lado aqui a gente tem um restaurante do IHOP. Tem bastante outros imóveis residenciais aqui, como esse outro pequenininho. Tem uma clínica médica ali do outro lado. Aqui tem um centro comercial, inclusive tem um cartório brasileiro ali, bem naquele centro comercial. E esse imóvel que custa 2.700.000, o preço dele hoje no mercado $2.700.000, ele gera uma receita anual líquida, já pagando todas as despesas de manutenção e impostos, seguros. Ele gera uma receita de $216.000 por ano, 216 e uns quebrados. Isso é um retorno sobre o investimento de 8%, tá? E aquele imóvel ele é alugado para pessoas, enfim, que moram aqui, que precisam fazer as suas coisas por aqui, trabalham por aqui, enfim. Aqui a gente tem mais um centro de conveniência, bem pertinho do imóvel. E eu estou mostrando isso porque a análise, ali tem mais um restaurante, ó, é o Graneiro. A análise da área aonde está o imóvel, ela é fundamental para saber se é uma propriedade boa ou não, porque como vocês sabem, em negócio imobiliário existem 3 variáveis que interessam: a localização, a localização e a localização. Fora isso, nada mais interessa. Todo o resto ele é substituível ou dá para contornar de alguma forma. Então um imóvel como aquele gerando 8% de retorno todos os anos. Aqui tem mais um liquor store, tem um Five Guys ali, e logo ali na frente a gente tem a entrada para a praia. Então a localização desse imóvel ela é perfeita, é ótima. Ela está logo atrás da US 1. Ela está próximo de vários centros de conveniência, inclusive tem um Starbucks ali que eu vou parar ali agora para pegar um café, um Starbucks bem ali. E esse imóvel gera sem risco algum. Você comprou o imóvel é seu. O seu risco é a pessoa sair. Mas para esse tipo de propriedade sempre tem demanda para ser reposta. Então hoje, atualmente, esse imóvel gera uma taxa de 8% de retorno para o investidor. Agora, como eu expliquei no outro vídeo, para quem não viu, eu vou deixar o link aqui. Eu fiz um vídeo mostrando como você pode melhorar esse retorno. E a fórmula mágica, entre aspas, é você financiar a compra. Os bancos adoram esse tipo de propriedade. Eles adoram o imóvel residencial muito mais do que imóvel comercial, por um motivo muito simples. Todo mundo precisa de um lugar para viver, para dormir.
mas nem todo mundo precisa de um lugar físico para trabalhar. Vocês me veem, eu tô raramente, meu sócio tem um escritório da empresa dele de construção, que a gente usa também para nossa empresa de desenvolvimento, e eu nunca vou lá, porque eu tô sempre na rua, falando com o cliente, vendo os nossos projetos, buscando novos negócios, enfim. Deixa eu pedir meu café aqui. Hi, this is Orion. What can I get for you? Just a pour over. A pour over? Yes. What kind? Dark roast, do you have? Yeah, so we actually have dark roast brewed in bulk right now. So do you want to just do that instead of a pour over? Because they're going to wait quite a while for a pour over. Yes, okay, no problem. Okay. What size would you like? Tall. Sure. Any cream or sugar? No, nothing, thank you. You got it. Anything else? No, that's it. Okay, I'll see you. Thank you very much. Hoje não tomei nenhum café, então tá osso o negócio. Mas enfim, voltando, nem todo mundo precisa de um lugar para trabalhar. Por isso que os bancos gostam do imóvel residencial, e é possível financiar inclusive para estrangeiro, principalmente para estrangeiro, como disse o Paulo numa entrevista que eu fiz com ele. É mais fácil hoje o banco conceder um imóvel para o estrangeiro do que para o local, porque a taxa de inadimplência do estrangeiro é bem menor. Isso diminui o risco do banco e melhora o negócio para ele. Então, se você pensa em investir no mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, ao invés de você pegar 500 mil, 600 mil, 800 mil para comprar um imóvel, que seria talvez a sua disponibilidade financeira, utilize esse valor para dar de entrada num imóvel maior, porque ali você tem 18 portas. Se alguém sair, você vai ter ainda outras fontes de renda, porque você tem mais 17 portas, 17 pessoas que moram lá, que vão continuar te pagando o aluguel. Agora, para que você vai comprar um imóvel de 200 mil, 300 mil, 400 mil dólares para ter um aluguel? Aí a pessoa sai, você ficou sem receita e tem lá o pepino na mão para pagar. Pelo menos, se você não financiou, você vai pagar pelo menos os impostos, né, o IPTU e a taxa de condomínio. E quando você é dono de um imóvel como esse aqui, como multifamily, não existe taxa de condomínio, porque o imóvel é seu, as pessoas estão lá morando e lhe pagando o aluguel. Então, multifamily properties, para mim, é, dentro desse modelo de aluguel, a melhor saída para o investidor. É melhor que galpão, é melhor do que contrato de commercial, né, de prédio, assim. Tem muito triple net, né, que o pessoal fala triple net. Triple net é quando o inquilino, como o SunTrust ali, ele é responsável por pagar os impostos, o seguro e a manutenção do prédio. Então a receita é líquida. Mas assim, o SunTrust sai de um prédio desse e vai fazer o quê? As pessoas, mas ele não sai. Sai sim, lá embaixo em Miami, o prédio onde era o Costco hoje está vazio. O cara tinha lá um aluguel para o Costco, que é uma grande rede de varejo, tipo Macro aí no Brasil, atacarejo, né? E o cara saiu do prédio e pronto, acabou o aluguel do dono. Ele não tem mais aluguel nenhum e agora ele tem que arranjar outra pessoa que precisa exatamente da mesma especificação desse prédio para colocar ele lá dentro. Então, muito melhor do que ter um triple net, que você está alugado para alguém que é muito maior do que você, SunTrust, e você não tem muito controle sobre o aluguel, é ter um multifamily property. Deixa eu ajustar a câmera para vocês me verem que eu tô com o sol. É ter um multifamily property, porque ali dentro você tem várias fontes de receita. Princípio número 1 de um bom investimento, ter várias fontes de receita. Para mais informações, clique no link abaixo, entre em contato comigo e eu vou fazer um webinar sobre isso. Então, quem tiver interesse em participar do webinar, vai estar o link na descrição abaixo. Até mais.